A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo ótimo. Tenho andado sumida aqui do canal. Passei um período ocupada, outro período gripada. E assim foi. Mas graças a Deus, estou aqui de volta para trazer mais uma mensagem da parte do nosso Deus. Mais uma mensagem bíblica, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Para aprendermos, você, eu, e extrairmos lições valiosas da palavra de Deus, né? Que é o nosso manual de conduta, de regra, de prática e de fé, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Então hoje, faz acho que um mês e alguns dias, faz mais de um mês que eu postei o último vídeo aqui. Eu vou tentar não demorar tanto assim. Aliás, eu gostaria de ser bem assídua como eu era no início. Mas é tanta coisa, tanta ocupação, uma coisa puxa a outra e a gente termina, muitas vezes até por desleixo. A gente não divide direito, né, o nosso tempo. E termina que a gente prioriza mais uma coisa do que outra. Mas estou aqui, graças a Deus. Peço que se você é novo no canal, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, deixa seu joinha, compartilha nas suas redes, vem aqui aprender do Senhor. Porque eu trago aqui a palavra de Deus. Porque Deus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a tarefa nossa é levar a palavra do Senhor. Mas quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Então, que neste momento, neste dia, o Espírito Santo possa achar morada na sua vida, no seu coração, e fazer, e que você permita que ele faça em você aquilo que é necessário ser feito. Amém? Então, vamos ler. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, começando do versículo 1. Apenas o versículo 1, 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então nós vimos aqui o profeta Jonas querendo fugir da presença de Deus, querendo fugir da vontade do Senhor. E de cara logo nós já aprendemos que nós nunca vamos conseguir fugir de diante da face de Deus. Onde é que a gente vai poder se esconder que Deus não nos veja? Então, é ingenuidade da nossa parte achar que podemos nos esconder. Deus está falando comigo, Deus mandou, me deu uma ordem direta, como foi o caso do profeta, mas eu não vou fazer o que Deus está mandando. Eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu acho que é o correto. É besteira nossa, né? É ingenuidade da nossa parte fazer isso. Nunca vai dar certo. E aí, o que é que acontece? Nós pagamos a consequência pelos nossos atos, pelos nossos erros, pela nossa desobediência. Nós não estamos desobedecendo a um homem comum, estamos desobedecendo a Deus. Principalmente quando eu sou uma pessoa que eu fui chamada, escolhida e separada para aquele fim. Como era o caso do profeta. Era profeta. E o que era profeta naquela época? Boca de Deus na terra. Porta-voz do Senhor. Era aquela pessoa que Deus se utilizava para levar a mensagem a quem ele queria. Era o profeta. Então Jonas, conhecendo mais um pouquinho de Jonas, quem era Jonas? Jonas, filho de Amitai, a palavra dele, o livro dele já diz. Morava ali em Gate-Afé, que era território de Zebulon, fazia parte de Israel. Filho de Amitai. São essas informações que a Bíblia nos dá a respeito dos parentescos da família de Jonas. E em que época Jonas foi profeta? Só para a gente entender um pouco do contexto, não um pouco da história. Em que época Jonas foi profeta? Jonas foi profeta no reinado do rei Jeroboão II, de 793 até 753 antes de Cristo. Ou seja, seu ministério durou 40 anos. O reino já tinha sido dividido, Israel, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E ele era profeta do Reino do Norte, sob a liderança do rei
Jeroboão II. Teve Jeroboão no início, né? Quando o reino foi dividido e passou a ser dois, reino do norte e reino do sul. Roboão, filho de Salomão, tomou conta de uma parte. Jeroboão tomou conta da outra, das tribos, né? Que foram divididas, 2 e 10. 10 para um, 2 para outro. Não foi esse Jeroboão, foi um muito mais além. Mais lá adiante chegou outro Jeroboão, que era Jeroboão II. Enfim, Jonas, profeta do Senhor. E quem era Nínive, para nós entendermos? Nínive é uma grande cidade, pertencente à Síria. A Síria, tinha Síria e Assíria. Nós estamos falando da Assíria, que hoje é ali território do Iraque. Naquela época era um inimigo de Israel ferrenho, inimigo forte do povo de Israel eram os assírios. Fizeram muita investida, levantaram-se muito contra o povo de Israel. Tanto é que foi quem levou Israel cativo, foi a Síria. Muito depois de Jonas, não teve nada a ver. Só para nós entendermos. E Nínive era povo que não conhecia Deus, era povo considerado na época pagão, que adorava deuses estranhos. E não adorava o nosso Deus, Deus único e verdadeiro. E era povo que era conhecido por sua maldade. Era povo de uma mau índole. Era povo perverso, que castigava muito seus prisioneiros de forma subhumana. Então a gravidade daquele povo, a maldade daquele povo era tão grande, não só para quem estava ali ao redor, para quem ouvia falar, como era o caso do profeta, que muito se indignou porque não gostava daquela nação, daquele povo, como também a Deus. Subiu as narinas do Todo-Poderoso, imagine. O ser humano é tão perverso ao ponto, e ali não era uma pessoa, era as pessoas, todo aquele povo, de Deus se incomodar com aquilo e resolver destruir. Então Deus levanta Jonas como profeta e depois Deus dá uma ordem a Jonas: vá até a cidade de Nínive e pregue contra aquele povo, a pregação que eu te disser. E manda Jonas para Nínive. Jonas não diz nada ao Senhor, mas ele desce para Jope, compra uma passagem para Tarsis, que ficava na direção oposta. Ou seja, ele conhecendo o povo, acredito eu que foi porque ele conhecia o povo. A gente, quando lê a história de Jonas, se você se aprofundar e ler todo o livro dele, que é bem curtinho, 4 capítulos, você vai entender que ele não temeu ir por medo, como alguns seguram essa tese. Não foi por medo. Se fosse por medo, ele não teria dito ao Senhor mais lá na frente que sabia que Deus era misericordioso e ia poupar a cidade se o povo se arrependesse. E ele não queria isso. Então não foi por medo. Ele não foi porque ele queria que o povo fosse destruído, que era um povo ruim. Como ser humano, eu não digo que seria melhor do que ele e nem condeno Jonas. Como ser humano, a gente chega um momento que se revolta com a maldade, com as coisas que a gente vê em nossa volta, com os mandos e desmandos dos que não tem nenhum temor a Deus, que a gente muitas vezes chegou ao ponto de dizer e de querer o mal de alguém. Mas o que a gente tem que entender, o que precisamos entender, é que independente do mal daquele outro, da maldade, da perversidade daquele outro, nós temos que ser diferentes. Porque nós fomos chamados para ser luz e sal da terra. Jesus disse. E se nós não formos luz, o mundo vive em treva. Se não formos sal, como? Se você não põe sal numa comida, ela se perde, ela apodrece, ela deixa de prestar. Então se a maldade do outro, a perversidade do outro mexer comigo, então não vou servir mais para aquilo que eu fui chamado. É esse o ponto que a gente chama. Não que a natureza humana dele era para ser. Não, não é. A natureza humana, ela sempre pende para o lado ruim. A nossa natureza. Por isso que nós vivemos constantemente lutando contra a nossa natureza humana, carnal. Porque ela não vai nos conduzir a um lugar bom. Nunca. Nunca. O corpo, a carne, a nossa natureza carnal só tende a nos puxar para o pecado. Simplesmente. Então Jonas, como profeta de Deus, ele deveria ter pensado e pesado. Deus está mandando, Deus está me dando uma ordem direta. Então eu não vou fazer a minha vontade. A minha vontade era que aquele povo pagasse pelo mal que faz. A minha vontade é que fosse castigado. Mas Deus está dizendo que quer dar a ele uma oportunidade de arrependimento. Então, várias e várias lições a gente extrai. Primeiro, a gente não pode ir contra a vontade do Senhor. Deus manda e a gente obedece.
Ele é o soberano e nós somos suas criaturas. Então Deus manda, nós temos que ir, independente do que seja. Não podemos, primeira lição, né? Segunda lição, não podemos julgar ninguém pelos seus atos, pela maldade que está em seu coração, porque a nossa tarefa é orar a Deus, interceder e levar a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo dele faça a obra. Ali, Deus queria que o povo, como Deus não é injusto, ele não vai destruir uma cidade toda, uma nação toda, sem antes avisar. Jamais. Por isso que ele vive avisando hoje, sempre e sempre. Porque ninguém vai poder chegar à sua presença um dia dizendo que é inocente. Nunca ouvi falar. Ouviu, mas não quis. É diferente. Mas o povo não conhecia Deus ali de Nínive. Então alguém precisa ir. Se eles ouvirem e nada fizerem, eu destruo. Mas se eles se arrependerem, eu perdoo. Jonas não queria. Então Jonas desceu, pegou o navio. O que é que aconteceu? Quando a gente desobedece, o que acontece? A gente paga pelos nossos erros, pela nossa desobediência. Simples assim. Então Jonas desceu, Deus ordenou que uma tempestade se levantasse, porque não foi obra do acaso. Deus não trabalha com acaso e nem com coincidência. Deus é Deus de provisão, de proteção, de providência. O mar se revoltou e aquela grande tempestade aconteceu, como bem conhecemos a história. E o povo que estava ali também era povo pagão, não conhecia Deus, cada um tinha seu Deus. Quando o mar se revoltou, cada um começou a orar ao seu Deus, pedindo proteção para não morrer. E Jonas dormindo. Entrou e desceu e foi dormir. Depois que fizeram tudo que tinha feito e nada resolveu, acordaram Jonas. Tiraram sorte, caiu para ele. E começaram a fazer perguntas. Quem você é? Quem é o seu Deus? De onde você vem? Por que isso está acontecendo? E ele prontamente falou a verdade. Eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus dos céus. E tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Nesse momento, ele reconheceu que ele estava errado, que ele estava colocando a vida daquelas pessoas em risco, não só a dele, e que a vida daquelas pessoas dependia dele. Então, aquele que desobedeceu antes, ali, tinha que obedecer. Tinha que obedecer em que sentido? Tinha que fazer algo para não morrer todo mundo, porque aquele povo era inocente. Então, quando ele contou para o povo quem ele era e a quem ele servia, aquele povo que ali era pagão antes, começaram a orar a Deus, ao Deus de Jonas, ao Deus Todo-Poderoso, para que aquilo fosse resolvido. E Jonas disse, para que isso se acalme, para que resolva, vocês precisam me jogar no mar. Eu tenho que sair daqui. Aí vem outra lição muito rica para nós. Quando a gente está perto de alguém que está desobedecendo ao Senhor, aquilo de ruim que vem para ele, pega em nós. Se estamos perto de alguém que a bênção está sobre ele, a bênção vem para nós também. Então, o quanto é importante nós olharmos com quem nós andamos. Quem está no nosso ciclo de amigo? Quem come na minha casa? Quem são as pessoas que eu chamo de amigo e de irmão, que andam comigo? Porque o povo não perdeu a vida, mas perderam tudo que tinha no navio. Suas posses materiais que estavam ali, tiveram que jogar fora para poder o navio ficar leve, se desfizeram de toda a carga. Não perderam a vida, mas perderam a carga. Então você sempre perde alguma coisa quando você está perto de alguém que não é temente ao Senhor e de alguém que está em completa desobediência a Deus, como era o caso ali do profeta, infelizmente. Mas quando o profeta se arrependeu e disse, me joguem, o povo tiveram tanto medo de fazer isso, que oraram a Deus dizendo que perdoasse eles e que o sangue daquele homem, Deus não cobrasse deles. Ou seja, o povo já estava convertido. O povo que cada um orava para seu Deus estranho, se converteram ao Deus Todo-Poderoso quando viu do que Deus era capaz de fazer. Por conta de um homem que disse não a ele e aquilo tudo estava acontecendo. Então esse Deus é muito poderoso. Oraram a ele e a Bíblia diz que eles não só oraram, como eles ofereceram sacrifício e fizeram votos. E Jonas foi jogado no mar, que tinha que ser. Tem que pagar o preço quando a gente desobedece. E aquele povo foi poupado da sua vida. Então, a questão da bênção. Quando o mar se revoltou ali com os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus acalmou a tempestade, os barquinhos que estavam em volta também usufruíram daquela calma. Porque se morresse, eles morreram também. Mas Jesus acalmou. Então, aqueles barquinhos que estavam do lado também receberam. Então, ande sempre com pessoas que vale a pena andar. E Jonas foi jogado no mar. E a gente bem sabe que a Bíblia diz que um grande peixe, Deus mandou o grande peixe engolir.
E Jonas esteve no ventre desse peixe 3 dias e 3 noites. E agora a gente vem para outra parte. Jonas, ele não teve piedade dos ninivitas. Muitas pessoas. Mas se apiedou das pessoas daquele barco que estava com ele. É uma coisa que a gente nem entende. Ou seja, as pessoas do barco ele não conhecia. E os ninivitas ele conhecia. Vamos dizer que foi por isso, né? Mas não podemos usar... temos que usar de igualdade para com todos. Não podemos usar 2 pesos, 2 medidas. Eu não conheço, você é pagão. Aquele também é pagão, sim, mas Deus veio para salvar todos. Todos, sem exceção. E de pregar o evangelho a toda criatura. Deus não mandou pregue aos bons, deixe os ruins. Não disse isso, pelo contrário. Ele disse que ele veio para os doentes. Ou seja, ele veio para o que estava precisando dele, para os pecadores mesmo. Se não fôssemos pecadores, ele não precisava ter vindo e morrer na cruz por nós. É verdade? Então Jonas ali fez uma oração, um clamor dentro do ventre daquele peixe. E ele diz que Deus ouviu o clamor dele. Ele diz que do ventre do abismo, do ventre do inferno, em cada versão diz uma coisa diferente, ou seja, mas são coisas que ele assemelhou aquele local onde ele estava naquele momento a algo terrível. Coisa que ele nunca nem foi. No abismo, no ventre do inferno, da morte, não, ele não foi. Mas ele assemelhou, ou seja, ele passou maus momentos. Arrependeu, clamou, e o Senhor ouviu. Então, mais uma lição para nós. Independente se nós erramos e pecamos, somos seres humanos falhos. Não queira ser perfeito, porque você nunca vai ser. Aquele que diz que não peca é mentiroso. A Bíblia fala. Nós pecamos. Agora, a gente não guarda pecadinho. Não temos pecado de estimação. Não é isso? Mas errou, pecou, viu. Entendeu que errou. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor e volte a Ele, que Ele é grande em perdoar. Ele perdoou Jonas e deu uma outra oportunidade de vida a ele. Ordenou que o peixe jogasse ele em terra firme. E o peixe foi e deixou ele em terra firme. E dali Deus, capítulo 3, Deus fala novamente com ele. Manda de novo ele fazer a mesma coisa que já tinha mandado no início. Ou seja, você passou pelo que passou porque você procurou, mas você vai ter que fazer o que eu mandei. E Jonas foi. Era melhor ter ido logo de início. Tinha poupado tanta coisa. E Jonas foi, pregou em Nínive, como a Bíblia fala, e os ninivitas se arrependeram. Do grande ao pequeno, até os animais. O rei proclamou um jejum, desceram-se os vestidos de pano de saco, na cinza, jejuando, até os animais, foi colocado um paninho sobre os animais. Um pano de saco. Todos fizeram jejum. Deus se arrependeu do que ia fazer, do mal que ele ia fazer. Jonas se aborreceu porque Deus perdoou, mas enfim. A parte que eu trago aqui são para o vídeo não ficar muito longo, são as lições que nós extraímos dessa parte de Jonas. Aí Deus diz a Jonas, mais na frente Jonas sai da cidade, nasce uma planta, e a planta, quem conhece a história sabe, Jonas se aborrece porque a planta morreu. Mas no final, capítulo 4, termina Deus dizendo, Jonas, eu não ia ter misericórdia de 120 mil homens, sem contar crianças e mulheres, e os rebanhos, os animais. Era muita gente. Eu não ia ter pena desse povo que não sabe distinguir a sua mão direita da esquerda. Deus quis dizer, eles erram por ignorância. Eles erram por não conhecer a mim. E eu, como Deus justo e verdadeiro, não posso acabar com a humanidade, com essa nação, sem que antes eu avise. Sem que antes eu me manifeste a eles. E foi o que aconteceu. Então, graças a Deus, os ninivitas foram perdoados naquela época. Nós conhecemos a história e sabemos que muitos anos depois, a queda de Nínive chegou, mas isso não tem nada a ver. O que nós estamos falando aqui é sobre a obediência e a desobediência, aquilo que acarreta para a nossa vida, quando a gente obedece e quando a gente desobedece. Jonas aprendeu uma grande lição e nós extraímos grandes lições da história dele para nós. Para onde ele acertou, a gente acertar. E onde ele errou, a gente não errar. E é para isso que a palavra do Senhor está aqui para nós. Para que a gente leia, que a gente aprenda, que a gente vivencie. Não é verdade? Então eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Já peço perdão pelo tempo ausente que eu passei. Vou procurar não ficar tanto tempo mais ausente aqui do canal. E sempre trazendo a palavra do Senhor, aquela que o Senhor colocar no meu coração, para dividir, compartilhar aqui com vocês e para que nós possamos aprender.
Amém? Então fiquem todos na paz de Cristo. Já desejo que as bênçãos do nosso Deus sejam derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Eu continuo dizendo que apresento vocês, aqui os inscritos do canal, sempre nas mãos do Senhor. Não sei tua petição, não sei o que tu está precisando, qual é a tua causa, mas o Senhor conhece todas e Ele é quem pode fazer tudo por nós. Amém? E creia que Ele fará, em nome de Jesus. Então fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.